O Brasil é um país gigante, tendo um território que se estende desde os confins da floresta amazônica, o Planalto Central, Pantanal até o Rio da Prata. Para um país que teoricamente não era para ter passado do estado de São Paulo, o Brasil tem uma história de expansão muito vitoriosa, cada vez mais comendo o território de seus vizinhos hispânicos. Com o início começando com os portugueses, ganhando na diplomacia de seus vizinhos, e depois com o Brasil independente honrando seu legado, anexando o Acre para a federação. Bem, eu poderia passar horas aqui falando de como o Brasil anexou territórios e como o Brasil chegou no território que está hoje em dia. Porém, se você ler o título desse vídeo, você deve querer saber de como seria o Brasil caso tivesse sido expansionista e tivesse anexado aqueles territórios que em um momento da história esteve muito próximo de se tornar territórios brasileiros. Sendo esse território Bolívia, Uruguai, Paraguai e a Angola. Porém, agora eu não irei tratar nesse vídeo, visto que esse vídeo ficaria muito extenso de informações e eu acredito que nossos amigos angolanos merecem seu vídeo próprio. Mas vamos começar pela história. Quando e como o Brasil anexaria essas regiões? E depois falaremos como isso impactaria o Brasil moderno e os outros países da nossa vizinhança. E tudo isso nos leva para o longínquo ano de 1822, ano esse em que muitos eventos importantes aconteceriam, muitos deles protagonizados por esse Portugal que viveu grande parte de sua vida em terras tupiniquins. Com o ocorrido ano de 1822 já começando um dia que ele decide ficar e não bastando isso para enfurecer seus parentes dele em Portugal, ele ainda declara a independência do Brasil com o apoio do pessoal que Portugal achava que iria ajudá-los a manter seu controle. Muito bobinhos. Por mais que durante a nossa independência tenha havido alguma resistência de alguns portugueses perdidos por aí, nada disso se compara com o que aconteceu com o resto da América. A América Latina tinha se tornado um barril de pólvora. Uma revolução de escravos expulsa os franceses após anos de regime colonial. O México lutou as batalhas mais sangrentas contra o espanhol pelo controle de suas terras. No sul a gente tinha nomes como de San Martín e Dom Bernardo O'Higgins liderando suas tropas pelos Andes. E, o mais importante, na Colômbia havia a Corrente Libertadora do Norte, liderada por Simão Bolívar. E os líderes do Alto Peru temiam que essa revolução chegasse neles, pois por muito tempo o Alto Peru foi refúgio de muitos realistas espanhóis que fugiram das ondas libertadoras. E vendo que não tinha muito o que fazer, muitos políticos dentro do Alto Peru viram uma possível anexação por parte do Brasil um jeito de fugir dos libertadores. E bem, segundo essa história, os representantes do Alto Peru enviaram uma tal carta pedindo uma intervenção naquela região. Porém, Sucre e Bolívar foram mais rápidos e enviaram representantes que falaram o porquê disso ser uma má ideia. Assim, Dom Pedro deixou isso para lá e focou em preservar os territórios brasileiros já existentes. Bom, pelo menos parte deles, né? E essa é a história. Veja bem, eu não vou vir aqui afirmar que essa história é falsa ou verdadeira, porque para mim isso parece muito uma história inventada, assim como as várias criadas da nossa história. Porém, fake ou não, isso dá uma boa história a ser contada. De início, isso seria visto pelos libertadores como um ultraje, como um país liderado por um homem vindo de navio da Europa anexam um território da América Hispânica sem mais nem menos. É bem possível que as relações do Brasil com seus vizinhos seriam bastante frias. Isso em um cenário positivo, porque as tropas de Bolívar estavam nas portas do Alto Peru. E a esse ponto, muito provavelmente esse novo território brasileiro seria invadido, e um conflito aconteceria entre as tropas brasileiras, os realistas, contra os libertadores do Norte e talvez do Sul. Com muito esforço a gente conseguiria manter esse território em nossas mãos, mas, se mantesse, a gente conseguiria finalmente realizar um sonho impossível desejado há muito tempo e finalmente realizado: o acesso às praias do Pacífico. Além também de diversos recursos importantes, como o lítio, o gás natural, que são essenciais para as baterias dos carros modernos. Mas essa parte vamos deixar para quando falarmos do Brasil moderno. O Uruguai, ou a província Cisplatina, já foi um freguês nosso, porém, infelizmente o que é bom dura pouco e a gente não foi capaz de segurar eles por muito tempo. Tudo culpa dos argentinos. Os caras que se rebelaram contra o governo brasileiro foram muito importantes sim, mas, sejamos sinceros, sem o apoio dos argentinos, a revolta da Cisplatina seria facilmente posta abaixo, visto que é uma região de valor estratégico imenso. Mas por que a Argentina queria tanto o Uruguai para eles? Bem, além do Uruguai falar espanhol e ter sido parte das Províncias Unidas do Rio da Prata, é uma região muito estratégica. Se caso eles tivessem ganhado, poderiam ter atado as mãos do Brasil. Tanto é que a Argentina demorou anos para reconhecer a independência do Uruguai. A Guerra da Cisplatina, como chamamos aqui no Brasil, foi um conflito muito igual em forças. Enquanto o Brasil dominava o oceano, os argentinos dominavam em terra. E por muito pouco eles não cederam. E caso o Brasil tivesse ganhado algumas batalhas estratégicas, nós poderíamos ter levado a Cisplatina para casa. Essas mudanças gerariam consequências históricas importantíssimas, pois com esse tanto de vitórias faria com que o nome de Dom Pedro I ainda fosse muito popular, mesmo com todas aquelas crises que aconteceram no primeiro reinado. Assim, o período regencial não teria acontecido, e com ela um monte de revolta também não teria acontecido igual.
E a gente encontra um furo no roteiro, porque se caso o Brasil tivesse o Uruguai, as vezes da Guerra do Paraguai existir, não teriam acontecido. Solano Lopes não invadiu o Brasil simplesmente porque ele era louco. Havia uma razão em assegurar um aliado branco no Uruguai, mas nessa realidade o Uruguai nem existe, então não há razão para ter um conflito. Mas como vocês aí querem muito saber como seria caso o Brasil também tivesse anexado ao Uruguai, digamos que acontece de qualquer jeito. Por quê? Solano era louco, só isso mesmo. Bem, agora com todos esses territórios em mão, nós podemos ver para outro período da nossa história. Eu sinceramente não acredito que ele mudaria muito o período da Primeira República. Sim, ela continuaria acontecendo. A Guerra do Paraguai acontece e todas as crises que levaram ao fim da monarquia continuariam acontecendo normalmente, mesmo com todas essas mudanças. As primeiras mudanças que aconteceriam seriam no Estado Novo, onde muitos brasileiros de todas as regiões se mudariam para esses territórios que estariam tão pouco povoados. E isso é um bom gancho para falar que a demografia dessas regiões seriam completamente diferentes da de hoje. Para quem não entendeu, significa que a gente não estaria simplesmente anexando 11 milhões de pessoas da Bolívia, 3 do Uruguai e 7 do Paraguai. Porque as mudanças históricas fariam que essas populações de hoje em dia seriam muito diferentes dada essa realidade alternativa. Por exemplo, o Paraguai, após perder 90% da população masculina, adotou diversas políticas para que os poucos homens restantes reproduzissem o máximo possível. Caso eles tivessem sido anexados pelo Brasil, essa política não teria acontecido. Assim, o Paraguai, diz essa realidade, seria bem mais semelhante aos estados brasileiros do Paraná e do Mato Grosso do Sul, com muitas pessoas vindas de outros estados, alguns imigrantes corajosos e retirantes do Nordeste. O Uruguai, sendo parte do Brasil, seria sujeito às mesmas políticas que os outros estados do Sul. Assim, eles seriam bem mais parecidos com o Rio Grande do Sul e Santa Catarina do que com o Uruguai atual, com muitos descendentes de alemães e italianos vivendo lá. Já a Bolívia é a região mais interessante. Para explicar isso, vamos dividir o território em 3 partes. O norte seria bem semelhante ao Acre, pouco densamente povoado e com uma floresta gigantesca que dificultaria uma grande cidade. O sudeste seria uma extensão do centro-oeste brasileiro, pouco povoado e com gigantesca pecuária. Agora a região mais perto do mar seria diferente. O porto de Antofagasta seria um fator muito importante para a criação de uma cidade rica, e um diferencial do resto do Brasil é que muito provavelmente essa parte receberia uma imigração asiática muito maior, assim como a Califórnia nos Estados Unidos, onde milhares de chineses e japoneses foram pilares para cidades importantes nessa parte dos Estados Unidos. E a mesma coisa aconteceria aqui, com esses imigrantes sendo uma base de cidades perto do porto de Antofagasta. Como um bom exemplo disso é a cidade de Santos, que cresceu muito graças ao Porto de Santos. Essa região seria muito mais diversa que o resto do Brasil, com população nativa da Bolívia, asiáticos e pessoas de outras partes do Brasil ocupando as maiores cidades. Há um tempo atrás, navegando pela internet, eu vi um vídeo do professor Rock falando sobre as diversas teorias deterministas geográficas, que, segundo elas, se caso o Brasil tivesse essas regiões, o Brasil teria os mesmos parâmetros geográficos que os Estados Unidos. Mas sinceramente, eu não acredito que o Brasil com todos esses territórios seria uma potência gigantesca. Porém, mesmo assim, há uma chama em mim que diz que com todas essas mentes novas, com esses recursos novos, muitas empresas michurucas do Brasil seriam capazes de disputar contra as grandes multinacionais do mundo. Eu sonho que nesse mundo nós brasileiros estaríamos com uma nova geração de celulares chiques da Positivo e da Multilaser, dirigindo pelo novo carro da Gurgel. Mas eu acho que no fim eu só tô chapando mesmo. Bem, sem viajar muito, o Brasil ganharia bastante com esses territórios novos, tanto culturalmente quanto economicamente. Até porque a Bolívia e o Paraguai se ferraram muito sem o acesso ao oceano. Isso impediu que eles alcançassem seu potencial ao máximo. Com relação à população, seria entre 240 a 250 milhões de habitantes. A economia também teria ficado bem melhor. Se eu fosse juntar o número, eu acredito que o Brasil teria no mínimo ultrapassado a Alemanha economicamente. E óbvio, a gente agora poderia tomar banho no Oceano Pacífico e no Rio da Prata. Yay! Obviamente tem muitas vantagens a mais, porém eu não acho que ela vale a pena citar aqui. Digam aqui nos comentários o que vocês acham que teria acontecido nessa realidade. Mas, então é só isso mesmo e tchau.